estado, mas não tinha visto o sítio porque as águas estavam um pouco altas, chovia bastante na altura. Ontem vi pela primeira vez o sítio. Na minha opinião, penso que há muito mais gravuras a descobrir ali, sejam não só paleolíticas como pós-paleolíticas. Ontem, na visita, um senhor engenheiro da EDP que foi connosco disse-nos que o nível das águas que nós estávamos a ver ontem era sensivelmente 12 metros acima da cota antiga do rio Coa, portanto, isto está na zona de influência já da barragem do Pocinho, que, como sabem, foi construída, penso que há mais de 10 anos. Aliás, numa altura em que eu próprio estudei algumas gravuras no Rio Douro, que estão publicadas, o complexo do Val da Casa, já também com as águas um pouco subidas. Não foi na altura já possível estudar todas essas gravuras. Foram identificados 23 conjuntos, se bem me recordo, publicados na revista Arqueologia e numa síntese na revista Portugália e noutras publicações que têm, entretanto, saído. Portanto, na nossa opinião, falo também, penso eu, em nome do Mário Varela e do professor Jean Claude, este complexo é hoje formado e que, no fundo, a arte paleolítica é uma espécie de cabeça de cartaz, é um conjunto bastante mais vasto, que entra pelo Rio Douro, que entra pelo Rio Coa, eventualmente por alguns afluentes. Sabemos que existem também gravuras da Idade do Ferro fora da área de influência do Rio Coa, penso que conjuntos grandes, segundo nos foi dito ontem. Portanto, há muito trabalho aqui a fazer no domínio da arte rupestre, muito trabalho aqui a fazer, não só no domínio da arte paleolítica, que de facto é um sítio maior hoje da arte paleolítica europeia, como disse o professor Jean Claude, mas também na arte da Idade do Ferro tem conjuntos notáveis, com figuras notáveis, tão notáveis como os da arte paleolítica, para o estudo da arte da Idade do Ferro, evidentemente que há mais coisas da Idade do Ferro. Eu, enfim, na minha qualidade, neste momento, de consultor do IPAR, estou disposto a dar a minha colaboração naquilo que me for pedido e a aceitar, enfim, outras colaborações. É isto que tinha a dizer. Tudo o que seja dito de forma categórica é prematuro. De qualquer forma, e eu não conheço o sítio, devo dizer, portanto, as minhas impressões são, por um lado, porque conheço xistos, tenho estudado xistos noutros sítios, e por outro, porque vi fotografias ali expostas, algumas delas que me parecem bastante elucidativas. E é que me parece bastante difícil encarar uma solução de remoção daqueles xistos, seja de onde for. Parece-me difícil, os xistos são de facto muito friáveis, implicaria um processo de pré-consolidação de todas aquelas massas extremamente complicado, com gravíssimos problemas, nomeadamente em termos de ética da própria intervenção, que é substituir aquilo por algo profundamente artificial, com produtos, enfim. Por outro lado, o que eu acho é que não é essa a única solução. É evidente, para salvaguardar aquilo não é, com certeza, essa a única solução. E eu julgo que um elemento no sítio é sempre muitíssimo mais valioso que um elemento fora do sítio. Eu gostaria aqui de lembrar um caso recente, que muitos dos presentes, provavelmente todos, terão acompanhado, que eu tive também a oportunidade de dar alguma contribuição, que foi a salvaguarda das pistas de dinossauros de Carengue. De certa forma, o problema é semelhante. São monumentos que valem porque estão lá, valem porque aquilo que são naquele sítio. A solução da remoção foi também encarada. Era uma hipótese que muita gente gostaria de ver utilizada ali e à qual eu me pus frontalmente por razões principais. Uma delas, por aquela que acabei de expor, o monumento daqueles fora do sítio era uma mutilação, era algo com significado muito reduzido, e por outro, porque era uma operação virtualmente impossível de realizar. É uma rocha extremamente fragmentada. Eu na altura usei a imagem de que aquilo seria como que remover um mosaico com milhões de peças de um sítio para o outro, com uma espessura de cerca de 20 centímetros, enfim, problemas que tecnicamente talvez nada se possa dizer que é impossível, mas que estaria seguramente
fora das perspectivas da realização e do estado atual da arte, que não estão aqui em causa, mas que eu tenho uma posição semelhante. A submersão daquela rocha, quanto a mim, há parte de pequenos aspectos onde em si mesmo, e o Dr. Nelson Rabanda mostrou uma das imagens que parece elucidativa, onde há já uma extrema fragmentação, há uma erosão, uma degradação com formação de pequeníssimas películas, e que aí a água ao sobe limpa aquela mareta, ao subir vai limpar isso imediatamente. Portanto, essas áreas necessitam de uma atuação específica para salvaguardar a própria, mas isso até a própria água das chuvas, não necessita de ser albufeira. Qualquer operação que, com o mínimo de ação erosiva, leva àquela parte. Portanto, tirando essa parte, o que me parece é que, na generalidade, aquelas rochas, quando ela está minimamente íntegra, 100 anos de água, com certeza que não lhe farão nada. Mas isso pode ser demonstrado, digamos. Isso é das tais coisas que nós temos tempo para ir demonstrar. Nós podemos perfeitamente estudar aquelas rochas, tirar amostras e comparar o efeito das intempéries normais que elas estão expostas neste momento. Isso pode simular, há meios neste momento, não temos qualquer dificuldade em fazer isso, e comparar isso com o comportamento de uma rocha permanentemente submersa 6 meses, 1 ano, temos 4 anos para fazer esses estudos, portanto podemos de facto fazer estudos de longa duração para isso. Mas, digamos, usando apenas os conhecimentos, a teoria e a experiência, aquele tipo de rochas altera-se sobretudo com um mecanismo, que são as alternâncias dos ciclos de secagem e molhagem. E quanto mais ciclos tiver, pior. Ora, nas atuais condições, uma rocha daquelas está pior do que está submersa. Pela intervenção do Dr. Nelson Rabanda, fundamental para os estudos, porque é que ela não foi feita logo em 93, quando se descobriram as primeiras gravuras, e porque é que é feita agora, estamos no inverno, segundo que me disseram, há 2 dias o nível das águas desceu uns metros, nós podemos ir ver, e porque é que durante este tempo todo, que parece-me essencial para o trabalho, não foi feito, se há tanta boa vontade da parte da EDP. Com esta intervenção. Eu já disse, João Pedro Cunha Ribeiro, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sou assistente de Arqueologia para a História. Que é o seguinte, eu gostava que, neste preciso momento e perante as suas declarações, enfim, me respondessem porque é que a EDP, num comunicado que emite em meados de novembro, diz que só para os jornais soube da importância do achado. Se acabamos de ver pelas declarações do Dr. Nelson Rabanda que a importância do achado havia já sido por ele detectada em 1993. Muito sinceramente, não consigo perceber. Eu queria dizer outra coisa. Há bocado eu disse que não. Desculpe, eu agora vou falar. Não. É que tivemos naquele preciso momento a consciência de que o que estava a aparecer, e o Dr. Nelson Rabanda aqui o afirmou, de que os últimos achados encontrados, arqueológicos presenciados, têm um valor que se considera quase do ponto de vista mundial. E foi isso que o Sr. Professor João Peloto confirmou aqui. Portanto, a nossa reação é a reação de quem tem cumprido aquilo que combinámos. O espírito mantém-se, e penso que é essa, fundamentalmente, com a nossa presença, o que quisemos transmitir aqui. A nossa reação, se quiserem de surpresa, é meramente qualitativa do ponto de vista que, enquanto se imaginava que os achados que iriam surgir teriam um interesse nacional e poderiam ter uma importância que nós não sabemos qualificar, o que surgiu naquele momento foi a surpresa perante uma qualificação de um achado que, na expressão e no conhecimento do Sr. João Claude, tem um interesse perfeitamente relevante, até superior àquilo que se verificou em achados equivalentes em Espanha. Portanto, não há jogo de palavras, não há surpresas para desculpar, não há nada para desculpar. Há uma surpresa da valia do que apareceu. Posso falar agora? Então, eu vou-vos explicar uma coisa. Eu chamo-me Nila Simões de Abreu.
Sou Mila Simões de Abreu, sou representante em Portugal da Federação Internacional das Organizações de Arte Rupestre. Faço parte de uma equipa mundial, que é a Compatibilidade Armadillo Home da Itália, que é especializada em arte rupestre. Como sou portuguesa, trabalho em Portugal também em arte rupestre. E em 92 apresentei ao IPAR um projeto de inventário total da arte rupestre que foi aprovado. Tive o prazer de ter a visita do Sr. Nelson Lubanda este ano, na minha zona de trabalho, que é no Parque Nacional de Montezinho. Esteve comigo 5 dias e eu tive o prazer de o acompanhar também com ele ao Mazoco, à zona do Mazoco. A situação que nós estamos agora hoje é motivada exatamente por um dos pontos que até agora se tentou circular à volta, andar à volta. A EDP não sabia da importância do valor destes achados porque simplesmente não foram participados aos especialistas. O Sr. Nelson Lubanda não mandou uma única fotografia, um único desenho, durante os 2 anos que conhecia estas figuras, a nenhum outro especialista de arte rupestre, a nenhum outro em todo o mundo. Portanto, é óbvio que não reconheceu a importância deste achado. Eu tive a oportunidade, porque ele me convidou, no dia 7 de novembro, à 00:30, chamou-me e disse: vem cá, porque entre 48 horas as figuras vão para baixo de água, uma zona que eu descobri agora. Eu peguei no meu carro e dirigi-me a Foscoa. Isto aconteceu, pelo que ele me disse hoje, 15 dias depois das figuras terem estado de recente ao ar livre. Eu peguei no carro, cheguei cá e, talvez porque seja extremamente inteligente, mas eu olhei para aquilo e compreendi imediatamente que era um sítio de importância, com certeza, major, como dizem na etimologia Unesco. Se há 1 ano e meio, há 2 anos e meio, outros especialistas tivessem sido consultados, nós não estávamos nesta situação. E isto é o ponto principal da questão. Tínhamos tido tempo de discutir, tínhamos tido tempo de estudar. Claro, vamos ainda ter 2 anos, 3 anos, não, vamos ter muitos anos. Eu espero que se possa estudar por muitos, muitos anos, não só por 4 anos. Nós estamos a fazer tudo o possível, seja a nível de Federação Internacional. Como eu já disse, eu represento qualquer coisa como 24 organizações do mundo, desde a China à Índia. O património do COA não pertence a Portugal. O património do COA pertence a todo o mundo e, portanto, vai ser defendido por todo o mundo. Já foi apresentado a nível da União Europeia um documento. Já lançámos uma campanha internet, quer dizer, todos os computadores no mundo vai circular a informação a pedir que a arte rupestre do COA seja salva. É muito importante que, além disso, seja dada a oportunidade a uma equipa científica, válida, qualificada, internacional, porque se trata de um sítio de importância extraordinária. O que foi feito neste último ano e meio não é, de maneira nenhuma, um estudo de importância mundial. Não foi feito praticamente nada daquilo que são as novas tecnologias. Não sei se vocês sabem, mas é possível, por exemplo, datar hoje diretamente a arte rupestre, ou pelo menos há tentativas de o fazer. Esses estudos podem ainda ser, talvez, aplicados. Não digo com sucesso, porque, claro, sabe-se lá o que é que já passou neste tempo. Uma coisa é certa. É que sabia, pelo menos há 2 anos, essa informação não foi ocultada aos outros especialistas de arte rupestre. Eu gostava de ver um documento que foi mandado a outros especialistas de arte rupestre. Eu mesma estive com este senhor durante mais de 10 dias este verão. Comemos, dormimos na mesma casa. Como é possível que não tenha dito uma única palavra? De facto, estive também no Mazoco com a doutora Mila Simões de Abreu. Confirmo que a convidei como outras restantes pessoas. Confirmo que, efetivamente, portanto, foi porque eu saía muito cedo, ainda à noite, sob a chuva, para o campo com a equipa, e vinha noite ainda, portanto, uma noite já, portanto, noite alta, e foi essa a razão, quando chega e come qualquer coisa, não sei o quê, essa a razão do contacto tão tardio, e por quanto julgo a confiança, portanto, que a pessoa me inspirava, portanto, me permitia ligar a certas horas. Ora bem, acontece que havia, portanto, conhecimento no ano passado, não, portanto, o que foi possível fazer, o que eu fiz, faria qualquer outro especialista. Era o decalque, portanto, era, portanto, a fotografia, era, portanto, tudo isso foi acautelado. Quando, efetivamente, houve a possibilidade de rever de novo, portanto, eu chamei as pessoas, agi, portanto, em boa consciência profissional.
A questão do segredo é uma questão interessante, porquanto eu lembro só, por exemplo, que tive conhecimento há coisa de 3 anos, através de uma revista espanhola, sobre o achado precisamente de Siga Verde, que já hoje aqui foi referenciado, portanto, que diz assim: houve a maré cheia que alagou e impossibilitou a observação. A partir desse momento, imediatamente se criaram contactos diretos e intensos entre o IPAR e a EDP, com vista a programar e a tentar calendarizar futuras descidas para permitir a observação de toda a gente e permitir o estudo das... O que se verificou completamente, e eu aí não sou engenheiro, embora já me tenham chamado, eu não sou engenheiro, nem sou da EDP, portanto, as informações que eu tenho são informações técnicas que me são transmitidas, que me foram transmitidas, é que esses abaixamentos eram difíceis em pleno inverno. Estávamos em novembro de 93. Isto passou-se entre 28 de setembro e 7 de outubro, imediatamente começaram os contactos. A 8 de outubro, em Albufeira, os primeiros contactos intensificam-se em novembro, estamos em pleno inverno. E o abaixamento que se dá, e portanto houve contactos internos, tendo em atenção a algumas das coisas que eram conhecidas, nomeadamente, e muito rapidamente foi feito um vídeo para a equipa que está a trabalhar no clube. Todas essas hipóteses foram colocadas, nomeadamente a hipótese da SUA 4. Tudo isso foi pensado. Toda a situação de ensecar os espaços conhecidos foi posto, tudo isso foi feito. A verdade é que havia problemas graves que me parece, e eu como leigo nessa matéria, me parecem lógicas, que é o inverno e os caudais durante o inverno. Então? Só um momento, por favor, peço desculpa. Mal o rio atinge cotas que permitem observar, com uma descida entre 28 de outubro e 9 de novembro deste ano, tudo é divulgado, nomeadamente por escrito. As informações sobre a descida do rio e sobre os achados são enviadas por escrito em 31 de outubro, 2 dias depois da descida, de começar a descida do rio, que, convém dizer, começa de montanha com os anos. Olha, mas porquê que não se fez no verão? Falou no inverno, porquê que não se fez no verão? Esse luz, eventualmente, também para os meus colegas, entre as relações entre o trabalho das instituições e da comunidade científica, eu gostava que o professor João Cote dissesse aqui publicamente qual é uma das grandes empresas que financia o seu trabalho em França. Il y a des travaux, tous les travaux d'urgence où il y a des sites qui risquent d'être détruits, par exemple, par une autoroute. Hein? Et c'est l'autoroute qui paie les études et les publications. Et je suppose que ce serait la même chose. Moi, je connais le problème des autoroutes, mais je suppose que ce serait la même chose pour tous les grands travaux. Quand on a construit, par exemple, le TGV Nord ou le TGV Ouest, eh bien, c'est la Société des chemins de fer qui a payé pour les études et ensuite pour les publications. Voilà, c'est la question qu'on m'a posée. Mais je ne suis pas ici à titre de représentant français. Je suis venu pour l'UNESCO. Eu gostava que ele dissesse que a EDF, a empresa da cidade francesa, é uma das empresas com que ele costuma trabalhar. Eu lamento profundamente que esta questão tenha sido posta, que tenha sido feita uma insinuação sobre, para pôr em causa a credibilidade de um especialista que está aqui, não, que está aqui representando a Unesco. Acho que é absolutamente lamentável. A pergunta não foi pertinente. Esta pergunta é ofensiva à comunidade científica. E eu, como representante da Associação dos Arqueólogos Portugueses, não quero deixar de apresentar aqui o meu mais vivo protesto por esta forma de jornalismo que não esclarece absolutamente nada e que é uma vergonha para a classe. E que pode pôr em causa o trabalho de profissionais, muitos profissionais competentes que aqui estão.
E é uma ofensa para a comunidade arqueológica que está representada. E o debate tem que ser colocado, a questão central que está aqui levantada, em minha opinião, é esta. É que a barragem já está a ser construída e é enquanto a barragem está a ser construída que se está a fazer o estudo que devia ter sido feito 5 anos antes, na altura do planeamento da própria barragem. Esse é que é o problema de fundo. Todos os outros vêm por acréscimo. E esta é uma situação que a barragem de Foscoa ilustra, mas que é a situação que se verifica em Portugal de um modo geral. Com algumas honrosas exceções, os estudos de impacto e a sua vertente arqueológica são feitos tarde, a más horas e são inúteis. Não vou agora aqui dar exemplos, porque poderia alargar-me exaustivamente sobre este assunto. Nós estamos aqui por causa das gravuras do COA, mas aquilo para que eu chamo a atenção dos poderes públicos aqui representados é o de que, quando se diz, por exemplo, o que transparece de intervenções como a deste senhor engenheiro da EDP, responsável pela área do ambiente, ou técnico da área do ambiente, que falou em 10 mil contos como uma grande maquia que tinha posto à disposição dos arqueólogos. Há bocadinho, o senhor vice-presidente do IPAR falou nos 200 mil contos que há a haver de orçamento para este ano. Ora, por amor de Deus, um apartamento de luxo como aquele que ultimamente tem sido ventilado na imprensa vale mais do que as verbas que o Estado português põe à disposição dos arqueólogos para fazerem o seu trabalho. Todos os arqueólogos, de todos os arqueólogos. Sol suficiente ou luz suficiente, deixe-me acabar, por favor. Não temos luz suficiente para podermos analisar o local e eu realmente gostaria que, dado não o esforço, mas pelo menos a vontade que o Instituto tem em que toda a gente veja e observe da forma como melhor entender. Só não arranjei foi escafandros, porque realmente era mais difícil. Mas, de qualquer forma, podem verificar o local, terra, mar e ar. E poderão ver o que entenderem. Não vamos ter muito tempo, porque às 5h30, 6 horas já começa a ser escuro. Portanto, penso que é melhor irmos comer qualquer coisa e seguirmos depois para o